Pensaram que eu tinha acabado, né? Não acabei não. Voltei. Eu beber uma aguinha. Voltar pra parte 2, né? Parte 2 vai ter umas coisinhas a mais aí pra vocês verem. Então é o seguinte. Nessa parte 2 eu vou falar sobre a grande questão, afinal de contas, mas ver. Tá bom. Então São Pedro foi o primeiro Papa. Beleza. Mas o Papa é o bispo de Roma. Então ele foi para Roma mesmo? Ele morreu em Roma? Pera aí, vamos ver. Para analisar essa questão, eu vou me referir à primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13, tá? Que diz assim: A que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Provavelmente São Marcos que escreveu o Evangelho. São Marcos. Meu filho não significa aí que é o filho de sangue, tá? Só para dizer, porque também tem gente que acha que é porque fala que é irmão de sangue. Não é, tá? Mas é isso aí. Então aqui é importante ressaltar que Babilônia é o apelido dado a Roma na época. E por que, afinal de contas, que eles conferiam esse nome a Roma? Porque Roma estava completamente tomada pelo politeísmo, que aparece no Antigo Testamento como uma forma de adultério, né? E no Novo Testamento isso reaparece na forma de um matrimônio, assim, a igreja como a noiva, né? Cristo como a noiva da igreja. E o politeísmo, o culto a outros deuses, como uma forma de adultério, ou até mesmo de prostituição. Daí chamar Roma de Babilônia. Então é isso aí. Então Pedro estava em Roma. Acabou o vídeo, é isso aí. Tchau. Não, vamos dar uma pincelada mais, tá? Bom, no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, vai dizer: Outro anjo segundo continuou: Caiu Babilônia, a grande, a que embebedou todas as nações com o vinho do furor. Capítulo 16, versículo 19: A grande cidade se dividiu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou então de Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Capítulo 17, versículo 5. Abre aspas. Sobre a sua fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Olha só que interessante. Porque é o seguinte: a palavra Babilônia significa portal dos deuses, tá? E Muzi, what's up? Let me say hi to my friend watching this, even though he's not understanding what I'm saying, but okay. Então Babilônia significa portal dos deuses. Tanto lá quanto em Roma, o imperador era tido como uma espécie de deus, com D minúsculo, tá? E porque os cristãos não se sujeitavam ao imperador como um deus, eles eram mortos, né? Que nem o Nero. Nero tem um filme, inclusive, do Tinto Brás, proibido para menores de 18 anos, eu digo já de antemão, em que mostra todas as besteiras que Nero fazia lá. Nero, então, bota fogo em Roma e culpa os cristãos, né? Mata os cristãos, coloca a cabeça deles assim em tochas para eliminar a cidade, enfim. Veja bem, a primeira João, capítulo 5, versículo 13, vai dizer, abre aspas: Embora tenha muitas coisas a vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero estar convosco e vos falar de viva voz, para que a nossa alegria seja perfeita.
os filhos de tua irmã eleita te saúdem. Então a igreja sediada em Roma é a igreja mãe que o apóstolo João assim reconhece no fim da sua epístola, tá? Os filhos de tua irmã. Ou seja, a igreja na primeira epístola de São João, capítulo 5, versículo 13, é a irmã, né? Os filhos de tua irmã, tá? Eleita também te saúdam. Nesse sentido, a igreja é filha. Essa igreja vai gerando outros filhos, ok? Uma analogia. Portanto, ele coloca aqui, os filhos de tua irmã te saúdam. Okay. Mas aí, vamos perguntar o seguinte. Será que os primeiros cristãos reconheciam esse negócio de bispo de Roma? Importante ver isso aí. Bom, Santo Agostinho de Hipona, no livro dele, Contra Epistulum Manichaei, Convocanti Fundamenti, né? A epístola contra os maniqueus. Aliás, o próprio Santo Agostinho foi maniqueu, né? Depois ele vai escrever contra os maniqueus. Ele vai escrever: Ergo, abre aspas, vou tentar aqui um latim, tá? Ergo vero evangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesia commoverete autoritas. Eu não creria no evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Está citado no Catecismo da Igreja Católica, no artigo 119. Tá, mas o que isso tem a ver com o primado de São Pedro? Vamos dizer assim, nada. Mas tem a ver por aquilo que a gente viu no primeiro vídeo. Esse aqui é o segundo. Ora, para que haja uma doutrina, uma só fé, um batismo, um Senhor, uma doutrina, una, ok? É necessário que haja uma estrutura eclesiástica, uma estrutura assembleiana hierárquica. Sem essa hierarquia, você não vai conseguir manter a unidade. Entende? Então, no caso da fé católica, você tem um tripé, que é o magistério, ok? Que está assentado na infalibilidade papal a respeito de assuntos de ordem teológica e moral. Você tem a própria Bíblia, né? Antigo e Novo Testamento. Então, doutrina, a própria Bíblia e a história. E a história é a história da igreja. Ok? Então, é esse tripé. Se você tira uma dessas perninhas, vai cair, não vai se sustentar. Mas aí a gente se pergunta, será que os primeiros cristãos reconheciam essa autoridade do Papa? Será? Vamos ver. Já citei Santo Agostinho de Hipona. Se ele está aceitando a autoridade do Evangelho por conta da igreja, é porque ele só acredita nos evangelhos porque ele acredita na igreja. Se ele não acredita na igreja que determinou esses evangelhos, o cânon, como é que ele ia acreditar? Até porque no primeiros séculos do cristianismo não existia imprensa. Né? A imprensa foi criada por Gutenberg no século XVI. Então, a própria reforma protestante é filha
dessa revolução promovida pela invenção da imprensa, né? Por mais que Lutero tenha traduzido a Bíblia para o alemão, e nesse sentido tenha feito uma grande obra até para a língua alemã de maneira geral, é preciso reconhecer que o seu edifício não se sustentaria sem a imprensa, a fim de que possa, assim, imprimir várias Bíblias, enfim, e torná-la mais pública, né? Publicar, tornar público, ok? Nos primeiros séculos, isso não existia. Existia a figura do copista, que simplesmente copiava as cartas, os evangelhos, enfim. E aí enviava isso aí de igreja para igreja, né? Inclusive, alguns críticos literários contemporâneos, eu falo modernos, né, de hoje em dia, como Bart Ehrman e outros, vão criticar a igreja porque afirmam que não concedem credibilidade pela falta de precisão na cópia desses documentos. O copista poderia errar, poderia grafar uma palavra de uma forma diferente, ou mesmo errar a grafia, ou omitir uma palavra ou outra. Mas o fato é que a igreja conseguiu conservar muito bem esses textos, mesmo na época. Você imagina a dificuldade que era você copiar uma Bíblia, cara. Porra, olha isso aqui, meu. Você copiar isso aqui, velho, de capa a capa, mano. É assim, é um negócio que... né? E existiam esses profissionais que faziam isso. Por que eu sei disso? Porque no livro Contra Heresias, de Santo Irineu de Leão, que data de mais ou menos 140, 180 depois de Cristo, que eu já citei como uma das principais obras no combate, a principal, não, a única obra que realmente combateu a heresia gnóstica nos primeiros séculos do cristianismo, ele já cita os livros que posteriormente a igreja viria a selar como o chamado cânon do Novo Testamento, né? Os evangelhos de Marcos, Mateus, de Lucas, João, Apocalipse, as cartas de São Paulo, etc. E inclusive existe um credo ali que já estava muito presente. Ok, nós temos também que o segundo Papa a ter seguido após São Pedro, então São Pedro está em Roma, ele escreve da Babilônia, a Babilônia é Roma, é como Roma era conhecida, ele é morto como um mártir, como aliás todos os papas, todos os cristãos na época eram praticamente mortos assim, né? Entregue às feras no Coliseu, ou então eram, enfim, crucificados, como São Pedro foi crucificado. E aí quem que vai ficar no lugar de São Pedro, afinal de contas? Quem vai ser o segundo Papa? O segundo Papa vai ser São Lino, que também é citado no Novo Testamento. Eu quero pegar aqui para vocês essa citação para não falar besteira aqui. Tá. Então, Pedro foi sucedido por São Lino, provavelmente o mesmo que acompanhava o apóstolo Paulo quando este escreveu sua epístola a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Claro que a Bíblia não tinha capítulo nem versículo, né? Era só textos. Depois que eles colocaram capítulo e versículo, fica mais fácil entender. Abre aspas. Procura vir antes do inverno, enviam-te saudações Êbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Esse Lino, então, seria o segundo Papa. Os primeiros cristãos aceitavam a primazia do bispo de Roma, como atestam os primeiros escritos do cristianismo. Santo Inácio de Antioquia, que aliás é uma cidade citada
no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 5, 11, 19, 27, 13, versículos 1 a 14, 14, versículos 19, 26, 15, versículos 22 a 35, 18, versículo 22, Gálatas 2, versículo 11, 2 Timóteo 3, versículo 11. Santo Inácio de Antioquia, que viveu de 67 a 110, ele afirma sobre a Igreja de Roma, para a qual escreve de Antioquia. Ele escreve, abre aspas, recebeu misericórdia pela grandeza do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho único, Igreja amada e iluminada pela vontade daquele que escolheu todos os seres, isto é, segundo a fé e a caridade de Jesus Cristo, nosso Deus, ela que também preside na região da terra dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada bem-aventurada, digna de louvor, digna de êxito, digna de pureza, e que preside a caridade na observância da lei de Cristo, e que leva o nome do Pai. Saúdo-a também, em nome de Jesus Cristo, Filho do Pai, São Inácio de Antioquia, na Epístola aos Romanos, parte 1. Tá? Quem quiser conferir aí as referências, é só buscar aí as referências que eu estou passando aqui para vocês. Então, é curioso como a Igreja de Roma é tratada com tanta veemência, assim, com tanto carinho, né? Que está, inclusive, na introdução da própria Epístola de São Paulo aos Romanos, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui, Romanos. Aí. Abre aspas, né? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras e que diz respeito ao seu filho nascido desse tipo de Deus, como pode ser ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de propagar por louvor o seu nome e obediência à fé entre todas as nações. Quero ver a dedicação. Que está aqui. Aqui. Em primeiro lugar, dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque vossa fé é celebrada em todo o mundo. Por que todo o mundo? Porque, veja bem, Roma era o centro do mundo, correto? Roma era o grande império, entendeu? Roma era Roma, cara, entendeu? Era o centro do mundo. Portanto, a fé se propagava desde Roma por todo o mundo. Não necessariamente, obviamente, sei lá, as Américas, né? Ainda não se tinha essa ideia na época. Mas, como Roma era o centro do mundo, por isso que ele diz aqui que a fé se propaga, que a fé é celebrada em todo o mundo. Deus é testemunha a quem presta um culto espiritual, anunciando o evangelho de seu Filho, e como me lembro de vós, e peço continuamente, em minhas orações que, de algum modo, com o beneplácito de Deus, se me apresente uma oportunidade de ir ter convosco. Realmente desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual que vos possa confirmar, ou melhor, para nos confortar convosco pela fé que nos é comum, a vós e a mim. Aí, o que acontece? Por que ele se refere à igreja
Of course, casual too. Of course. Tô comentando aqui com os meus amigos de banda lá do navio que essa roupa aqui eu usava quando eu tocava no Casual 2, né, chama. I miss so much the ship that I am wearing this because, I can't get enough. Sorry. Mas enfim, então ele se refere a essa igreja com esse carinho todo, justamente por ser a igreja que espalha, enfim, a fé por todo o mundo. Decorre-se disso que essa é uma igreja mais importante per si? Não decorre-se. Tanto que, veja bem, por mais que ele se dirija à igreja de Roma com todo esse carinho e tal, alguém poderia dizer, bom, mas ele poderia também se dirigir a uma outra igreja também com carinho. Sim, também com carinho. Mas não como aquela que está propagando a fé por todo o mundo. Porque o mundo conhecido, então, era um mundo que tinha em Roma o seu centro, já que Roma era, enfim, a capital do mundo conhecido, né? O Império Romano, ok? E aí a importância até política também do bispo de Roma, o bispo de uma cidade tão importante do ponto de vista político na época, ok? Enfim, eu acredito que tudo isso que eu apresentei até aqui tenha mostrado que, vamos lá, fazer uma recapitulação, tá? Cristo institui o corpo apostólico, tá? Os 12 apóstolos, beleza. Ele dá novo nome a somente um desses apóstolos, no caso, Simão, chamado então de Pedra. Assim como Deus no Antigo Testamento dá novo nome aos que ele escolhe. Abraão vira Abraão, Saraí vira Sara, enfim, Israel, etc. Então, São Pedro também é renomeado. Ok, o único. Esse novo nome é reconhecido pelos demais apóstolos. Ok. Aí, Simão Pedro vira bispo em Roma, centro do mundo, para onde a fé então se disseminaria para todo o mundo conhecido então, que tinha em Roma o seu centro. E a partir de São Pedro, outros bispos de Roma virão depois, a saber, São Lino, Anacleto, São Clemente Romano. Inclusive existe uma epístola de São Clemente Romano aos Coríntios, a igreja de Corinto, que faz menção à carta que São Paulo escreveu à igreja de Coríntios. De modo que eles já sabiam dessa carta. E inclusive haveria uma terceira carta que ninguém sabe para onde foi. Ok? É isso. Então eu espero que nesses 2 vídeos eu tenha tratado de forma adequada a questão do primado de São Pedro, por que eu acredito nele com base histórica, né? Trazendo textos bíblicos e textos que não estão necessariamente na Bíblia, citei vários aqui. E espero que isso esteja aí selado. Porque eu acho que assim, como cristão, a gente tem que dar testemunho da razão da nossa fé. Por que nós acreditamos naquilo que nós acreditamos. Ok? E se houver
qualquer outro tipo de questão em aberta a respeito disso, eu tô aqui. Manda um direct, manda um oi, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe todos vocês e viva o Papa, e que Deus o abençoe, que dê forças a ele para que ele conseguir conduzir a Igreja de Cristo como é o seu papel. Estando ali próximo aos restos mortais de São Pedro, que foi enterrado, ali está, em Roma, e diante de tantos outros, porque ao longo da história, e para ser bem sincero, esse acaba sendo um outro argumento em favor do primado de São Pedro, nós tivemos tantos papas assim, não tem nenhum termo para designar, para adjetivar, que cometeram tantos absurdos, tantos absurdos. Teve papa que nomeou o cavalo bispo. Já viram falar do sínodo cadavérico? Um papa mandou tirar o corpo de um papa que já havia morrido para julgá-lo e depois jogar os restos mortais no rio Tibre. Teve um papa, foi Bento XII, se eu não me engano. Não quero fazer injustiça, eu acho que foi no Bento IX. Enfim, ele foi um papa muito jovem, foi eleito jovem, acho que com 18 anos. Simplesmente por uma questão política, só por uma mera questão política, coloca ele lá como papa e tal. E, enfim, o cara era assim, transava com todo mundo, fazia bacanal, etc. E dizem que ele foi morto quando ele estava transando com uma mulher casada. O marido pegou os dois na cama e ele matou o cara. Teve os Borgias também, né, que diz que faziam todo tipo de enfim, atos sexuais, libidinosos e tal. Então, assim, eu vou ser bem sincero pra você. Se fosse depender dos papas, meu amigo, na antiguidade, para a igreja se sustentar, olha, teve uns papas aí que, vou falar a verdade pra você, viu? Difícil. Então, de modo que assim, a igreja já passou por tanta coisa e se mantém de pé. O que mostra que a sua missão está sendo cumprida. E como prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão. Deus abençoe todos vocês. Eu tomando meu chazinho de camomila, que sempre faz bem, né? Pro estômago, relaxa. E até a próxima.